Nesse instante, damos início à cerimônia de inauguração do Laboratório de Alimentos e Processos Aplicados da Escola de Química. Para iniciarmos as atividades, convidamos aqui o coordenador do laboratório, professor Ailton Lemes, que fará uma breve apresentação sobre o laboratório. Por favor, professor Ailton. Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial para a gente, né? Talvez vocês vejam muita gente chorar aqui, porque... Não começa, cara. É um dia muito especial, acho que para todo o corpo social da Escola de Química, para os alunos, para os docentes que ficaram envolvidos ao longo desses 5 anos, incluindo uma pandemia, licitações, descontratações, escritório técnico da universidade está aqui como prova do quanto a gente perturbou todo mundo ao longo desse período para a gente fazer essa engrenagem funcionar, né? Então, o Lapa ele nasceu de um sonho que foi sendo construído aos poucos e de um espaço físico que não tinha nome. Para a gente era um espaço vazio, uma caixa sem parte elétrica, hidráulica ou qualquer outra coisa. E, com o passar do tempo, ele foi se tornando algo maior do que a gente tinha imaginado. Então, ao longo desse período, a gente foi conseguindo parcerias e apoios, tanto reitoria, decania, deputado federal Alessandro Molon, que contribuiu com a parte financeira através de emenda parlamentar, e todos os outros projetos que a gente tem com Ambev, com Fundação Cargill e outras entidades que ajudaram a gente a construir e tornar esse sonho possível. Então, a gente, 5 anos atrás, quando a gente começou a conversar com a Cláudia, ele era só um espaço que iria abrigar um laboratório básico de ensino. E hoje a gente tem um espaço de uma planta piloto onde a gente consegue produzir quase tudo que vocês estão vendo aqui nessa mesa, além de cerveja, cachaça, vinho, geleia, todos os produtos que a gente usa no dia a dia de uma forma industrial. Então, é até difícil falar, agora estou até um pouco mais tranquilo, mas essa semana foi passando um filme da gente fazendo algumas visitas durante período de pandemia, quando a gente trabalhava aqui como voluntário no GT do Álcool, as reuniões remotas para a gente decidir, Fabiana, Mac, como seria essa proposta, o que a gente teria à disposição, e a continuidade do apoio que foi acontecendo com a atual direção, aqui na figura da professora Andréa. E hoje o que a gente fala é que não é uma vitória individual, né? O que a gente tem hoje como Lapa é uma vitória coletiva que inclui também os alunos que fazem parte dessa construção, né? O professor Ricardo vai falar mais à frente da questão de como isso é importante para os alunos, mas é nítido quando a gente fala com os alunos o quanto eles estão empolgados com essa nova estrutura e de ter um espaço para eles poderem chamar de seu, de casa, e poder vivenciar o dia a dia dentro da universidade. Então, por hora, eu só tenho a agradecer todo mundo, né? A professora Karen, que foi nossa parceira aí durante toda essa jornada. Foram 5 anos projetando um sonho, e hoje eu acho que é a realização de uma parte desse sonho, né? O laboratório ele é um espaço, mas ele não é o fim da nossa jornada. Então, a partir de agora, o que a gente quer é inauguramos esse laboratório, descansamos e buscar energia para a construção de novos espaços para a gente fazer o curso de Engenharia de Alimentos crescer dentro da UFRJ e os nossos alunos se sintam cada vez mais acolhidos. Então, a gente vai passar um breve vídeo sobre a transformação do laboratório, que conta um pouco a trajetória desse espaço, que era uma casca, uma caixa de papelão, e se transformou numa planta piloto de produção de ensino, e também para vários projetos de extensão, né? A própria emenda parlamentar do deputado Molon é utilizada para a gente formar mulheres das comunidades em processamento de alimentos, para que elas consigam viver de comercialização desses alimentos de forma segura
e tendo formas de subsistência, né? Então, a gente vem agregar ensino, pesquisa, extensão e, mais do que tudo, acho que um sonho nosso. Tá? Então, é isso. Acho que pode colocar o vídeo. Obrigado. Agradecemos a breve apresentação desse histórico pelo professor Ailton Lemes, coordenador do laboratório. E, nesse momento, para presidir a mesa de honra dessa cerimônia de inauguração, anunciamos a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho. Para compor a mesa de honra, convidamos a diretora licenciada da Escola de Química, a professora Fabiana Valéria da Fonseca. Convidamos a diretora em exercício da Escola de Química, a professora Andréia Medeiros Salgado. Convidamos o coordenador da Engenharia de Alimentos da Escola de Química, o professor Ricardo Ongarato. E convidamos o coordenador do Laboratório de Alimentos e Processos Aplicados, professor Ailton Lemes. Com a palavra, a diretora em exercício da Escola de Química, professora Andréia Medeiros Salgado. Bom, gente, boa tarde a todos, né? Queria dizer que é um momento muito feliz, né? Esse momento em especial, né, da inauguração do Lapa. Quando a gente é um pouquinho mais antigo na unidade, né, a gente lembra de quando o curso de Engenharia de Alimentos nasceu, né, lá em 2004, ainda não tinha, né, como professores, né, o professor Ailton, o professor Ricardo, né, a professora Kari. Ele surgiu muito tímido, com a vontade de química, de se embrenhar numa área em que ela tinha alguma interseção, mas que ela não tinha um grande aprofundamento, né, em relação ao conhecimento aí do seu corpo docente. Mas era, né, um desafio aí a ser enfrentado. E eu me lembro, na primeira avaliação que o curso de Engenharia de Alimentos teve, né, na época que eu estava trabalhando junto à graduação, e uma das colocações, né, que a comissão de avaliação do MEC fez negativamente em relação ao curso era a falta de um espaço específico para as práticas da engenharia de alimentos, né? Então, isso sempre foi algo que surgiu como uma necessidade de atendimento para a melhoria da qualidade dos profissionais e para a melhoria da qualidade do curso, né? Quando, né, os professores entraram, né, com o compromisso, né, de ter essa melhoria, se começou esse trabalho árduo, que não é fácil, é árduo, né,
é árduo porque se corre atrás de verba, é árduo porque os trâmites, né, processuais e administrativos são complicados, né, dentro não só da universidade, como fora também. Então, isso faz com que se gaste tempo, né, faz com que se gaste, como a gente diz, paciência, né, estado emocional, mas eu acho que tudo isso vale a pena quando a gente chega no dia de hoje, né? E vale mais a pena de sentir vocês, alunos, ovacionando os professores, né? Eu acho que isso aí, para eles, né, é um ganho no sentido de que tudo valeu a pena, todo esforço valeu a pena, as noites mal dormidas que eu tenho certeza que eles tiveram valeram a pena, né? A preocupação de que o espaço realmente, de fato, ficasse pronto valeu a pena. Claro que é um esforço conjunto, é a ajuda da reitoria, juntamente a ajuda da direção da escola, como eles falaram, na posição do professor Eduardo Mack, professora Fabiana, né? E eu tenho aí uma pontinha, né? Eu acho que eu estou de estar participando aí de um dos momentos mais memoráveis que é essa. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha no futuro outras inaugurações de outros laboratórios de alimentos, porque ainda falta coisas, né? Ainda faltam coisas para que o curso de vocês seja cada vez mais rico, né? Eu queria agradecer demais ao professor Ricardo, ao professor Ailton, à professora Karen, né, ao ETU, à reitoria, à Coptec, todo mundo que ajudou para que esse sonho pudesse ser realizado aqui na Escola de Química, né? O Lapa é deles, mas é mais ainda da escola e de todos os alunos que a ela pertencem, né? Então, eu quero desejar muito sucesso, né, que esse laboratório traga grandes frutos e que a gente possa ter aí no futuro outros laboratórios para estarmos inaugurando e comemorando como o dia de hoje aqui. Então, parabéns e muito obrigada aí a todos. Nesse momento, convidamos a palavra o senhor Bernardo Aimbinder, atual subsecretário de Empreendedorismo e Inovação da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia do Rio, e, à época do início do projeto, do laboratório, assessor do deputado federal Alessandro Molon, que, por intermédio de projetos do seu gabinete, viabilizou os recursos financeiros necessários para a realização desse projeto. Por favor, senhor Bernardo. Bom dia a todos. Senhor reitor, em nome de quem eu cumprimento os restantes que estão na mesa, aos alunos presentes, dizer da satisfação enorme que é estar aqui na UFRJ, tendo sido aluno dessa instituição, do terceiro curso de Relações Internacionais. Então, estar de volta aqui na minha alma mater é sempre motivo de orgulho e satisfação. Dizer também da satisfação que o professor Ailton foi muito generoso na fala dele de dizer que é uma emenda do deputado Molon, mas, na verdade, isso foi uma emenda de um processo participativo que a gente ajudou a criar, e aí já, hoje, estando subsecretário de inovação na época, já estávamos fazendo inovação dentro do mandato parlamentar, foi um projeto chamado Nossa Escolha, que era um projeto de destinação participativa de emendas parlamentares. Então, ao longo do último mandato do deputado Molon, de 2019 a 2022, durante esses 4 anos, a cada ano de execução orçamentária, a gente destinava a fatia das emendas parlamentares do deputado Molon para que fossem destinadas de forma participativa. E, no ciclo de 2021, o professor Ailton indicou esse projeto como um dos projetos da área de educação. Esse projeto foi votado, né, foi o mais votado da sua categoria, e hoje estamos aqui conseguindo executar essa emenda, ainda mais em tempos onde se discute tanto a perversidão, né, de um orçamento secreto. Ver a universidade conquistando um novo espaço laboratorial, fomentando a inovação, a ciência e a tecnologia, a partir de emendas participativas também é muito satisfatório. Ver, e a gente espera que iniciativas como essa possam ser replicadas. E, por fim, dizer a satisfação que é estar aqui como subsecretário de Inovação do município do Rio, nesse esforço de aproximação do governo com a academia, com o setor produtivo. E, aproveitando aqui o ensejo, dizer que a gente está com um projeto, professor Medronho, chamado Desafio Rio, que é um projeto, é o primeiro programa de contratação pública de inovação da Prefeitura do Rio, onde a gente quer usar instrumentos do Marco Legal de Ciência e Tecnologia e do Marco Legal das Startups, para que a Prefeitura possa fomentar diretamente startups, pesquisadores, empreendedores e ICTs da cidade, para a gente contratar soluções para problemas que a gente enfrenta na Prefeitura. A gente está com a consulta aberta hoje no site Desafio Rio, quem tiver interesse pode procurar,
Em relação à escola de Química, eu acho que vocês podem ter interesse no desafio 2, que é o desafio da Conlurb, sobre como é que a gente pode alavancar a coleta de resíduos orgânicos na cidade e o processamento desses resíduos em, por exemplo, bioinsumos, biofertilizantes e mesmo até geração de energia elétrica, né? Então, parabéns, professor, parabéns ao FRJ, e que a gente possa seguir de forma participativa, fomentando cada vez mais os processos de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação no município do Rio de Janeiro. Muito obrigado e parabéns. Convidamos a palavra agora o diretor superintendente da Fundação Copetec, parceira e apoiadora também desse projeto, e a quem convidamos ao púlpito e a compor a mesa de honra dessa atividade. Muito obrigado. Bom, inicialmente eu queria saudar os membros da mesa, sobretudo na pessoa do reitor, do professor Roberto Medronho, e parabenizar a Escola de Química por mais este empreendimento que engrandece a universidade na medida que demonstra o quanto a universidade, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, ela consegue empreender, consegue inovar, consegue fazer novas coisas nas suas áreas prioritárias, que são o ensino, e a pesquisa e as atividades de extensão. Eu fico muito satisfeito por essa inauguração, porque contou com a colaboração da Fundação Copetec e a gente percebe que, sendo esta a função principal da Fundação, dar apoio a esses empreendimentos da Fundação, ela consegue, de alguma maneira, atender às expectativas que nelas são postas e viabilizar, né, na medida em que ela gerencia administrativa e financeiramente os processos, os projetos e os contratos, que ela é bem-sucedida e consegue fazer com que os sonhos que lá começam há 5 anos atrás, né, consigam se tornar realidade. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade para mencionar, já que o secretário citou aqui a questão da emenda parlamentar do deputado Molon. Há alguns meses atrás, as emendas parlamentares passaram por um processo, as fundações e outras instituições passaram por um processo de graves suspeitas, ou elas foram envolvidas no processo de graves suspeitas em relação à utilização das emendas parlamentares. Na realidade, aquela ação colocou no mesmo contexto as fundações universitárias que operacionalizam emendas parlamentares solicitadas e negociadas com as IFES, com as universidades públicas de uma maneira geral, com outras finalidades que não são tão nobres assim. Então, aquela ação foi uma ação, na minha opinião, mal pensada, mal planejada, porque criou essa confusão. E nós agimos muito em colaboração, em contato, em cooperação com a reitoria da UFRJ, para esclarecer ao Supremo Tribunal Federal do que se tratava as emendas que atendem a demandas das universidades em relação a outras emendas cujas finalidades são obscuras, são imprecisas, não são claramente delineadas, que eram, aliás, o alvo da investigação. Então, eu queria, aproveitando essa oportunidade de público, agradecer ao reitor, ao mesmo tempo em que assinalar a cooperação entre a Fundação e a reitoria, por esse esforço de esclarecimento junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a relevância e a propriedade das emendas que são direcionadas às universidades públicas, né? Então, muito obrigado, e vocês todos estão de parabéns, sobretudo a Escola de Química e aqueles 2 professores que foram aqui efusivamente saudados, com propriedades, inclusive, a partir de propriedades não acadêmicas, pode-se dizer, né? Mas, enfim, né? Faz parte, né? Muito obrigado. Que teve um lindo, Convidamos agora ao púlpito e a compor mesa a gerente do Escritório de Planejamento Técnico do ETU-CCMN, em representação
à direção-geral do Escritório Técnico da Universidade, cujo apoio foi também essencial para a realização do projeto do laboratório. Por favor, senhora Cláudia Oliveira. Obrigada. Boa tarde a todos presentes, à mesa. Gostaria de falar que foi um evento assim, inusitado, né? Nós estarmos dedicados a este trabalho. Inclusive, essa semana aconteceu novamente que eu fui perguntada: nossa, tem alguma coisa do Instituto de Química que vai inaugurar e estão chamando o ETU para participar? Aí, no outro dia, eu falei, não, Instituto de Química, não. Aí, no outro dia, foi esclarecido que era da Escola de Química, né? Então, é porque eu faço parte da equipe do EPLAN, CCMN, e nós é que fomos a equipe dedicada a esse projeto. E, durante a pandemia, né, foi um esforço muito grande que nós fizemos, com a participação de estagiário também, de toda a equipe, né, que nós temos, de engenheiros e contramestres. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar nessa etapa, né, de inauguração, tá? E ver que a UFRJ está alcançando, né, a sua função social também, né? E que a inauguração desse laboratório, né, vai proporcionar, né, o conhecimento, né, a todos os alunos, a comunidade, e isso é um alcance, né, de desenvolvimento, né, e isso é muito importante, né, para a universidade, né, todo esse conhecimento, tá? E é um prazer para mim poder estar aqui e fazer parte disso, tá bom? Muito obrigada. Anunciamos a palavra do coordenador da Engenharia de Alimentos da Escola de Química, professor Ricardo Schmidt Orgarato. Bom, boa tarde a todos. Eu sou um pouco chorão, então eu vou tentar me conter aqui. Eu estava na expectativa da minha fala ser uma das primeiras, que aí eu ia ficar menos emotivo pelo fato de já terem passado as outras. Mas, assim, eu acho que o que eu queria reforçar um pouco, no final, é a importância da área de alimentos, isso não só para a escola de química, mas quando a gente vai para uma esfera nacional. Se a gente pega em relação ao PIB brasileiro do setor industrial, isso é uma coisa que eu gosto de reforçar bastante, a área de alimentos, ela está em primeiro lugar nesse ranking de contribuição para o PIB. E ela está, inclusive, bem à frente do segundo lugar, que a gente tem justamente essa tradição, que é a indústria de óleo e gás. Então, nisso a gente já percebe o quanto que esse setor ele é importante para uma economia nacional. E a engenharia de alimentos, como curso e formação de profissionais, ela é muito importante dentro desse setor. Então, esse é um curso muito importante. A gente sabe que, normalmente, esse é um curso que fica ali, parece meio de escanteio, mas eu acho que tem uma representação muito grande dentro de uma economia. E quando a gente pega, no Brasil, o último levantamento que a gente fez, são 130, 140 cursos de engenharia de alimentos. Eu faço o link aqui em relação à qualidade do nosso ensino, porque apenas 5 desses cursos são nota 5 da ENAD, que é a nota máxima. E nós somos um deles. E mesmo com a carência que a gente tem, às vezes, de infraestrutura, de pessoal, a gente tem um quadro pequeno de professores diretamente envolvidos com o curso, isso mostra a qualidade de ensino que a gente tem de formação dos nossos futuros profissionais, engenheiros de alimentos que vão para o mercado. E aí, para finalizar, quero fazer esse parênteses em relação ao laboratório. Assim como a Ailton, também faço parte dessa empreitada, no final das contas, que não foi uma coisa muito fácil, né? Estamos há 5 anos dentro da UFRJ e há 5 anos que a gente está nessa batalha e nessa função. Esse laboratório, apesar de ser um laboratório de ensino, pesquisa e extensão, ele é principalmente um laboratório de graduação. E aí eu fico feliz como coordenador em ver que, diria que mais de 90% dessa plateia são alunos da engenharia de alimentos.
Então, eu só queria dizer que este laboratório ele foi feito para vocês. Então, aproveitem isso. Eu acho que é um marco, no final das contas, de uma identidade de um curso que começa a se criar. Durante a obra foi pensado, vamos tirar essa janela por conta de uma segurança e colocar a parede. E uma das coisas que a gente comentou, não vamos colocar uma parede. Vamos deixar essa janela para todo mundo que passar aqui na frente enxergar que esse é um espaço da engenharia de alimentos, que essa é uma planta piloto. Ela pode ser pequena ainda, mas ela já precisa ser ampliada, porque tem mais equipamento chegando, que talvez vai chegar daqui a pouco. Daqui a pouco, eu digo, pode ser hoje à tarde ainda. Enfim, aí já fica também até um adendo, né? Precisamos de mais espaço. Precisamos de uma nova obra, talvez vamos precisar de novo da colaboração do ETU. E que seja menos de 5 anos. Enfim, eu espero que vocês façam bom proveito desse espaço que está sendo entregue agora, principalmente para o curso de Engenharia de Alimentos. E aí eu gostaria realmente de agradecer à direção, à reitoria, porque foram graças a vocês que a gente conseguiu colocar isso para frente. E aí eu faço aqui um parênteses, principalmente em relação à gestão do MAC, né, que foi, não vou lembrar os anos, depois com a direção atual, que sempre foram 2 direções que estiveram engajadas também com o curso de Engenharia de Alimentos, querendo que esse curso, de alguma forma, crescesse e deslanchasse. Em relação à reitoria, que foi quem conseguiu disponibilizar a maior parte da verba, na verdade, foi a verba que colocou esse laboratório para cima. A equipe do Molon, que com parte daquela verba parlamentar, a gente conseguiu comprar alguns dos equipamentos que estão hoje no laboratório, e que venham mais verbas, e que venham mais espaços, que venham mais alunos, que venham mais desejo de vocês de continuarem no curso, de se formarem ótimos profissionais, porque vocês estão saindo da UFRJ. Tá bom? Muito obrigado. Anunciamos a palavra da diretora licenciada da Escola de Química, chefe de gabinete da reitoria da UFRJ, professora Fabiana Valéria da Fonseca. Bom, boa tarde a todos, magnífico reitor, colegas da mesa. Esse é um momento, né, que a gente para pensar um pouco em tudo o que passou para que a gente chegasse a ele, né? Não começou há 5 anos, começou há 8 anos, né, quando o MAC, como diretor, e eu, como vice-diretora, colocamos como meta que nós iríamos fortalecer o curso de Engenharia de Alimentos. Né? Na abertura da Semana da Escola, na segunda-feira, eu falei sobre o sentimento de pertencimento da Escola de Química, e, como um todo, a gente entendia que o curso de Engenharia de Alimentos era o que estava um pouco mais deslocado desse sentimento de pertencimento da Escola de Química. Né? Ele tinha... E aí, muito graças aos professores que carregavam, né, ali o dia a dia do curso, uma identidade forte entre vocês, né, entre os estudantes, entre os professores, mas afastados da EQ, afastados dos outros cursos. Né? E aí, MAC e eu, ainda durante a campanha, porque naquela época teve uma campanha para diretores, 2 chapas, e disputa interna, uma loucura, vocês não estavam aqui, e eu estou me dirigindo hoje principalmente aos alunos, magnífico reitor. Nós nos comprometemos com esse curso. Né? Então, esse ano é o meu último ano como diretora, né? Agora estou afastada, mas passa um filme de que eu consegui. Né? Como cargo administrativo, cumpri uma das minhas promessas. E isso é muito difícil, porque, às vezes, a gente não consegue cumprir as nossas promessas. A gente entra com um desejo, mas, no desenrolar, né, dos anos, do mandato, enfim, da dinâmica administrativa e política da universidade, nem sempre é possível. Então, dessa vez foi, felizmente, mas também não seria possível só por causa de uma vontade política e administrativa da direção da unidade. Ela ajuda, ela é importante para estar ali na linha de frente, brigando onde tiver que brigar,
mas precisa das pessoas do dia a dia para fazerem a coisa acontecer, né? E a coisa só aconteceu porque esses 2 professores aqui, auxiliados pela professora Karen, que sempre foi uma defensora indiscutível desse curso, né, conseguiram tocar esse projeto, né? Porque, assim, no meio do caminho, por mais que eu quisesse fosse um projeto meu como diretora, eu tinha outras coisas para me dedicar, né? E a universidade nos absorve diariamente. E eles carregaram um piano, eles foram atrás, eles, enfim, o vídeo mostrou aqui como o laboratório era um restaurante, né, que a Escola de Química conseguiu reaver o espaço, um espaço que estava sendo usado por um terceirizado, que não pagava nada à universidade, né? Então, foi um processo administrativo dentro da UFRJ longo, para que conseguíssemos desalojar, assim dizendo, os donos, os proprietários do restaurante, o restaurante. E, anos só depois, conseguimos ali começar uma obra para que hoje a gente consiga aqui inaugurar. Então, eu quero agradecer demais, Ricardo, Ailton e Karen. Sem vocês, não teria tido vontade política, administrativa, recurso da reitoria, recurso de emenda parlamentar, né, porque precisa fazer acontecer. Outros espaços na escola também tiveram algumas oportunidades e a gente não conseguiu tocar adiante, porque a força de trabalho do dia a dia era menor, né? Então, assim, muito obrigada. Obrigada, magnífico reitor, querido amigo, por apoiar projetos para a graduação, apoiar projetos para o ensino. São projetos, para quem não sabe, só rápido, que o meu tempo está acabando, antes que o Marcelo corte e o Léo corte lá meu som. Para quem não sabe, os recursos que foram empregados na construção desse laboratório, eles vieram de uma verba que a reitoria tem, que ela recebe como ressarcimento para as pesquisas do setor de óleo e gás que são realizadas na universidade. Então, um percentual desses recursos, né, um percentual dos recursos oriundos das pesquisas do setor de óleo e gás, ele é destinado ao UFRJ como ressarcimento, porque essas pesquisas consomem água, consomem energia da universidade. Então, nada mais justo que a universidade ser ressarcida. E ela emprega esses recursos em projetos que são prioritários para a instituição. Então, obrigada pela engenharia de alimentos ser um projeto prioritário para a universidade e obrigada por acreditar, né, que a gente, no dia a dia, né, com os recursos escassos, a gente consegue ainda manter excelência e segurar aí um curso conceito 5 como esse que a gente tem. Anunciamos a palavra do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho. Boa tarde a todas as pessoas, cumprimentando aqui a nossa querida diretora da Escola de Química, professora Andréa Salgado, cumprimento a todos os componentes da mesa, a todos os alunos, a todos os servidores e docentes aqui no plenário. Eu fiz questão de vir aqui por um motivo muito simples. A nossa maior missão na universidade é formar cidadãos. Então, quando eu vejo vocês, eu vejo o futuro. Eu vejo pessoas que vão influenciar para melhor esta sociedade, extremamente desigual, onde a fome ainda perdura. Então, ter um laboratório que vai subsidiar a formação de vocês para que vocês possam servir melhor à sociedade, isso para nós é um momento de muito júbilo e de muita alegria. Do ponto de vista técnico, eu não tenho a menor dúvida que vocês vão ser muito bem formados. O que precisamos desenvolver em vocês é a noção de cidadania, é a noção do compromisso social,
é a noção da ética no seu fazer diário, da empatia, especialmente com os mais desfavorecidos, que são eles, inclusive, que nos bancam. Eu costumo dizer para os meus alunos lá da medicina, se vocês pensam que esse curso aqui é de graça, ele não é de graça. Ele não é pago pelos pais ou responsáveis de vocês, mas ele é pago pela sociedade. É ela que nos banca. Então, nós temos o dever ético de devolver para ela aquilo que ela em nós investiu. Isso tem que ser um compromisso de todos nós. E eu digo isso principalmente focando nas pessoas de menor condição socioeconômica, porque estas pagam impostos, estas são descontados, muitos deles, no contra-cheque dos seus impostos. Porque dessa elite econômica do Brasil, não. A elite econômica do Brasil vive de frente para o mar e de costas para o Brasil. Não por acaso agora, essa luta que está tendo por um mínimo de justiça, melhorar a justiça fiscal nesse país, que é liberar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais e descontar uma pequeníssima fração dessa população que quase não paga imposto. Estamos vendo a luta que tem sido contra essa proposta. Só que aqui a universidade é o lugar de transformação. Aqui é o lugar de construção de um futuro. Aqui é o lugar da luta por uma sociedade melhor, da luta por uma vida melhor. Aqui, onde nós fazemos ciência, temos que ter claro que a ciência salva vidas, que a ciência muda a vida das pessoas, que a ciência transforma a vida dessas pessoas. E que tudo o que temos hoje de avanços deve-se à ciência. Para ficar em 3 exemplos: antibiótico, vacina. O que ela salva de vidas no mundo, especialmente na África, na Ásia e aqui mesmo no Brasil e em vários países latino-americanos, é um espetáculo. A vacina, então, nem se fala. E hoje nós temos um movimento anti-vacina cada vez crescendo mais. E hoje nós temos movimentos contrários à ciência. E hoje nós temos movimentos contrários à UFRJ, à universidade, às universidades. Que aqui é um lugar de balbúrdia, que aqui é um lugar que se faz um monte de coisas indevidas, né? E isso que estamos fazendo aqui é a nossa verdadeira balbúrdia. Lutar, construir um laboratório que vai ser certamente de excelência, já com a demanda de ampliação, porque é isso. Nós estamos lidando com sonhos, nós estamos lidando com jovens, nós estamos lidando com o futuro. O filho do Érico Veríssimo diz que a juventude, o problema da juventude é que ela é dada aos jovens. E eu concordo com ele. Eu queria ter a garra, a jovialidade, a força que vocês têm com a minha experiência. Mas o mundo não é perfeito. Então, por isso que eu, enquanto docente, enquanto agora estou reitor, sou professor, estou junto de vocês para que nós, juntos, os professores, com a sua experiência, com a sua vivência e com a sua competência, e a garra, a vontade de mudar, a vontade de vencer, a vontade de ajudar o outro, faça com que nós possamos melhorar essa nossa sociedade. Por fim, a minha juventude, ela foi dedicada à luta contra a ditadura. E nós conseguimos, fomos exitosos. Nós, toda a juventude da minha época. Agora, a juventude de vocês tem que ser dedicada a que nunca mais volte a ditadura nesse país. A que nunca mais volte o autoritarismo. A que nunca mais volte o obscurantismo. A que nunca mais volte a luta contra a ciência.
a luta contra a vacina, que salva muitas vidas. Para vocês terem uma ideia, algumas doenças quase que erradicadas nos Estados Unidos já estão matando. Sarampo. Hoje, nos Estados Unidos da América do Norte, crianças estão morrendo de sarampo. Sabe quais crianças? As negras da periferia. Não é dos filhos dos que propalam contra a vacina, que esses têm acesso. Então, é desse mundo distópico, anômico, que nós estamos falando. E vocês têm o compromisso de lutar para que realmente o progresso, o avanço da ciência, tecnologia e inovação seja em benefício do mundo, de todos. Porque eu falo para os meus alunos, eu só quero de vocês uma coisa. Aí, o que é, professor? Que vocês mudem o mundo. É uma oração com 3 palavras, né? É só isso que nós esperamos de vocês. Que a gente faça a diferença na vida das pessoas, que a gente faça a diferença na sociedade, que a gente seja liderança em todos os processos em que estejamos indicados. E vocês aqui serão líderes nas áreas de vocês, não tenho a menor dúvida. Não tenham dúvida. Vocês com a chancela UFRJ, vocês vão ver o quão vocês vão ser aceitas no mercado de trabalho. Nos espaços, sejam eles na empresa privada, pública, sejam eles em organizações não governamentais, em sindicatos, aonde for, vocês vão estar lá influenciando para fazer as melhores políticas públicas dentro do conhecimento que vocês detêm, que adquiriram aqui, graças aos nossos professores, aos nossos técnicos em educação, e a vocês também. Porque a gente aprende muito com vocês. Eu adoro dar aula para graduação e aprendo muito, um monte de novidade. De mexer no Instagram a coisas novas que saíram e que eu ainda não tive tempo de ler. E que o aluno leu primeiro, foi publicado no Lancet, no American Journal of Epidemiology, ele leu e eu não tinha lido. Eu falei, cara, que barato, pô, vou ler isso agora. Porque é isso, é essa interação, uma relação dialógica. Não é uma relação só de dar, é de dar e receber muito e cada vez melhor. É disso que nós estamos falando. E quando eu vejo vocês vibrando com 2 docentes nossos, eu vou falar para vocês, eu também fico muito orgulhoso. É como se fosse para mim essa homenagem. É como se fosse para a professora Fabiana, como se fosse para a professora Andréa, é como se fosse para todos nós, professores aqui da UFRJ. Porque esta casa é uma casa de tradição. Fará 105 anos agora. É a mais antiga universidade desse país. É a maior universidade federal pública desse país. É uma das melhores universidades do mundo. Embora com os recursos deste tamanho. Eu sempre, quando subimos 70 posições num ranking internacional, a Globo veio me entrevistar, e eu soltei isso. Nós somos com parcos recursos. Falei para a repórter, imagina com os recursos que nós necessitamos. Imagina que não precisasse ficar 5 anos e pedindo aqui, ali, acolá, a verba para poder. Imagina se tivesse realmente um investimento nesta universidade. Não há mais, mas o justo, o que ela necessita para formar cidadãos, para difundir e produzir ciência, conhecimento, para trabalhar com a população através das ações de extensão, que são os 3 eixos pilares da nossa universidade, ensino, pesquisa e extensão. Por isso que a nossa luta também é incansável por mais recursos. E estar aqui hoje, e a Fabiana, que está me ajudando demais, ela tem sido uma parceira incansável, impressionante, tem mas ajudado muito. Às vezes eu falo assim, olha, eu sou o reitor, mas quem manda é ela. Porque vai, faz e resolve. Se nós tivéssemos o recurso que nós necessitamos, vocês não tenham dúvida
que toda essa efusividade que vocês lidaram com esses professores ia ser quase que uma idolatria. Porque a gente só precisa disso, dos recursos, para que possamos dar cada vez mais e melhor para vocês. Parabéns ao Lapa, aliás, nome maravilhoso, Lapa, né? Adorei. Adorei, nome maravilhoso. Parabéns ao Lapa, aos professores, a todos os alunos, a todos que construíram isso, a nossa querida Coptec, parceira direta da gente, o nosso secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o nosso subsecretário, também que trabalhou com o Remon, um grande deputado, muito aliado da ciência, da tecnologia, da inovação e da universidade, e a nossa Cláudia, que ajudou a arquitetar literalmente tudo isso. Parabéns, principalmente a vocês. Vamos sonhar juntos, porque sonho que só sonha junto torna-se realidade. Muito obrigado. Nesse momento, desfaz-se a mesa de honra, agradecemos aos seus componentes e convidamos todas as pessoas presentes a acompanharem o ato de descerramento da placa alusiva à inauguração do Laboratório de Alimentos e Processos Aplicados da Escola de Química, no andar térreo.